Fala aí galera, pra quem não me conhece, eu sou o João, eu decidi criar esse canal para ajudar as pessoas que estão aí em dúvida sobre intercâmbio, sobre para onde ir, como que funciona o processo de visto, principalmente para quem quer ir para os Estados Unidos. Então tô aqui falar da minha experiência e como que foi todo o meu processo para finalmente conseguir o visto e agora estar prestes a embarcar para os Estados Unidos. Vamos lá. Bom, o primeiro passo de tudo foi escolher uma agência de intercâmbio que pudesse me ajudar nos meus objetivos. A gente até consegue escolher um lugar, uma escola no exterior sem uma agência de intercâmbio, mas com a ajuda de uma agência, seja qual for a sua escolha, o processo fica mais fácil, porque eles são especializados nesse tipo de coisa, eles sabem para onde te indicar. Então eu recomendo, o primeiro passo, você buscar uma agência de intercâmbio para conseguir falar o que você quer, os seus objetivos, para aí sim ir para o segundo passo, que é descobrir o lugar que você vai ir. A minha escolha foi os Estados Unidos, mas antes desse processo, eu pensei na África do Sul, pensei em Malta, pensei na Irlanda. Só que muitos desses lugares estão com as fronteiras fechadas por causa da pandemia aí da Covid-19. Então isso já diminuiu o meu leque de opções para onde estudar, né? E aí eu vi que os Estados Unidos estavam recebendo estudantes a partir do dia 1º de agosto de 2021, sem precisar fazer aquela quarentena no México, também não precisava ser vacinado. Naquela época eu ainda não tinha recebido as 2 doses da vacina, então isso já me deixou tranquilo para conseguir escolher um destino com mais certeza do que escolher agora e daqui a pouco a fronteira fechar e eu não conseguir viajar. Então isso desde sempre foi uma das minhas principais preocupações. Escolhido os Estados Unidos, tá na hora de escolher o estado e a cidade que você vai ficar. Eu recomendo que vocês busquem o que cada estado e o que cada cidade vai oferecer para você. Lógico que lá você vai falar inglês o tempo inteiro, você vai conhecer novas pessoas, você vai conhecer uma nova cultura. Então tudo isso aí já tá no pacote de quando você escolhe os Estados Unidos. Qual que foi a minha escolha de cidade? Eu escolhi por Houston, no Texas, por 2 motivos. Primeiro, é porque eu tenho uma prima lá, então eu não vou ter gasto com acomodação. O valor que eu paguei de curso, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre os valores, eu paguei X valor, eu teria que pagar o mesmo valor só para acomodação lá nos Estados Unidos. Então isso pesou muito no bolso. E como eu tenho uma prima que maravilhosamente me acolheu, esse foi o principal motivo para eu escolher Houston, porque eu não teria que gastar com a acomodação e lá eu poderia ficar mais tranquilo. E o segundo motivo também é porque Houston é uma cidade que abriga muitos esportes. Eu sou fanático por esportes, principalmente futebol e basquete. E lá, para quem não conhece, tem um time de basquete chamado Houston Rockets. Então eu tenho a possibilidade de assistir um jogo que para mim vai ser a realização de um sonho também. Assistir um jogo de basquete, um jogo da NBA, isso é sensacional. Então esses foram os 2 motivos aí por eu ter escolhido Houston, no Texas. Então, escolhidos aí país, cidade, estado, aí vem a parte que não é tão legal, que é as despesas, que são as despesas. Então, primeira coisa que você vai ter que fazer é, escolhendo aí a sua agência, escolhendo o país, escolhendo a cidade, você vai perguntar para aquela agência se ela tem uma escola conveniada naquela cidade. Como eu escolhi Houston, a agência que eu escolhi, ela tem uma escola conveniada em Houston, então já fechou por aí. Aí eu já tinha gostado do atendimento, eu achei eles muito honestos, porque dependendo da agência que você escolhe, você até percebe que eles são confiáveis, que eles têm programas bacanas para você fazer, mas você é muito de feeling. Se você não está se sentindo ali confortável, eu recomendo que você não feche o programa com essa escola, porque você tem que fazer tudo baseado na confiança em você mesmo, porque se você está se sentindo ali confiável, tá vendo que estão te passando confiança também, você vai fundo que você não vai se arrepender. Então, quando eu escolhi a minha agência de intercâmbio, eles me passaram os valores, me passaram promoções, até eu fiquei por 2 semanas ali conversando com eles, discutindo valores, até que a gente chegou num valor que ficou muito bom pra mim. Porque quando você vai para os Estados Unidos, geralmente as pessoas falam, vou pagar passagem, vou pagar ali a escola, tem o custo do visto, parará, parará. Mas não, você tem muitos custos que você de repente não coloca no papel, você vai deixando passar e aí daqui a pouco o 1.000 vira 1.000.000, o barato ali vai sair caro, então você tem que saber tudo o que você vai pagar. Então, por exemplo, esse pacote que eu fechei com a minha agência de intercâmbio incluía o curso,
o seguro viagem e o despachante, que é todo o processo de visto que você precisa fazer. Você também pode fazer esse processo sozinho, só que também é recomendado você escolher um despachante que seja da sua confiança para que você consiga fazer ali o processo, que é muito minucioso e muito burocrático, para que você consiga ter o seu visto aprovado sem nenhum problema. Então, esse combo de curso, seguro viagem e o despachante eu consegui aí por volta de 15 mil reais. Então, comparado a todas as escolas, eu achei um preço muito bom e eu consegui aí ter todos esses processos por 15 mil, ou seja, eu não teria mais custo com as taxas que tem do visto, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, eu não teria que buscar um seguro viagem, eu não vou ter mais nenhum custo assim de escola, então por mim foi um preço muito bom. E aí depois de tudo isso vem o tão temido processo do visto. Duro. Esse processo tirou meu sono, me deixou muito preocupado, mas felizmente deu tudo certo no final. Eu tirei o visto F1, que é o visto para estudante para entrar nos Estados Unidos. Atualmente eles não estão emitindo visto para turista, então isso torna um processo um pouco mais minucioso por parte do consulado, porque tem muita fraude, tem gente que tá indo ali com formulários preenchidos para estudar, mas no fundo quer ir fazer outras coisas, e é por isso que nós estudantes que estamos indo estudar realmente, a gente acaba pagando o pato. Bom, dessa série de documentos aí que eu vou falar pra vocês, o primeiro que eu recebi foi a carta de aceitação da escola que eu escolhi lá em Houston, que chama LCI. Então, esse primeiro documento foi o que eu recebi, pra depois eu dar entrada aí, não é necessário ter essa carta para dar entrada, no próximo documento que é o DS-160. Todas as pessoas que querem entrar nos Estados Unidos precisam preencher esse formulário aqui, que é o DS-160, que é onde você vai preencher todas as suas informações sobre tudo. Até perguntam se você faz parte de uma organização terrorista. Então, é um processo muito minucioso que exige muita atenção de todo mundo, e eu recomendo que vocês procurem um despachante justamente por isso, para que vocês tenham auxílio sobre o que colocar lá. Vocês precisam ser 100% honestos, porque tudo que tiver lá, o consulado vai te questionar. Então é sempre bom estar ali, o que for real você colocar ali no DS-160, não inventar motivo, não falar coisa que não é verdade, porque você vai ter seu visto negado. E aí quando você finaliza esse processo do preenchimento do DS-160, ele gera ali uma cobrança de 150, 160 dólares, eu não lembro o valor exato, eu vou colocar aqui do lado para vocês saberem, mas quando eu fechei aquele programa naquela agência de intercâmbio, como eu falei aqui para vocês, eu consegui fechar aí por um valor que essas taxas já estavam inclusas, então por isso que eu decidi fechar tudo junto. Depois do preenchimento do DS-160, você vai ter que fazer o pagamento da taxa SEVES, que aí vai gerar esse comprovante aqui, que é o pagamento da taxa SEVES, que eles também exigem para que você entre nos Estados Unidos como estudante. Essa taxa custa 350 dólares e também por causa disso eu escolhi por fechar aquele pacote, e eu não precisei também pagar essa taxa porque já estava incluso nos valores que eu fechei com a minha agência de intercâmbio. E por último, e não menos importante, porque esse é o documento mais importante para quem vai estudar nos Estados Unidos, é o I-20, que é esse documento aqui que consta o tipo de visto que você vai tirar, consta dados da escola e tudo mais. E você também precisa desse documento para entrar nos Estados Unidos. Esse documento quem vai emitir é a escola lá dos Estados Unidos, e aí você precisa fazer uma comprovação financeira de acordo com o que eles pedem lá. Você não precisa ter esse valor, você pode escolher aí um sponsor, que chama assim, digamos, seu pai, sua mãe, alguém que vai custear a sua viagem, e aí eles pedem extratos bancários, coisas que comprovem aí a renda. Você não precisa mostrar o dinheiro em espécie para eles, estando em um extrato ali já serve e você consegue emitir esse 20. Você vai precisar fazer duas comprovações, a primeira na escola que você escolheu e a segunda lá no consulado americano, que é a parte aí que realmente foi muito difícil. Bom, feito todo esse processo burocrático, você vai agendar a sua entrevista no CASV, que é o Centro de Atendimento ao Solicitante do Visto, que aqui em São Paulo fica na Vila Mariana. Esse dia é muito simples, você vai chegar lá, um segurança vai estar lá na porta, vai perguntar para você qual é o horário que você agendou o seu atendimento, você vai falar o horário, ele vai te revistar, vai perguntar se você está com algum aparelho eletrônico. No caso, você pode entrar com o celular, mas ele tem que estar desligado.
E aí você entra, você vai subir um lance de escada e aí você pega uma fila para você conseguir ser atendido. Primeiro momento você vai entregar o seu passaporte, o I-20, que é esse formulário aqui que eu mostrei para vocês, e também o comprovante aí do DS-160, que é esse formulário que você também vai ter que levar impresso. Feito isso, vai conferir lá, você vai ser direcionado para uma outra fila, onde você vai colocar suas digitais e vai tirar foto para quando, se o seu visto for aprovado, ser aquela foto que vai aparecer no seu visto. Então beleza, esse dia foi tranquilo, tudo numa boa, tudo numa nice. Aí chega o dia do consulado, e aí o negócio pega, viu? Para vocês terem uma noção, recomendam sempre que você compre uma pasta transparente. Eu comprei porque eu acho que faz sentido. Para vocês terem noção aqui, o tanto de documento que eu levei. Isso aqui, ó, essa é a grossura do tanto de documento que eu levei lá pro dia da entrevista do consulado americano. Mas nossa, que documentos são esses, né? Sinceramente, aqui eu nem sei quem eu tava imitando, mas beleza. Bom, levei imposto de renda do meu pai, imposto de renda da empresa dele, contrato social da empresa, extrato bancário dos últimos 3 meses dele e da empresa, levei meu comprovante de vacinação, levei meu diploma, eu levei tanta, mas tanta coisa que eu falei que não é possível que vão me recusar esse visto, gente. Não é possível. Mas lógico que a gente fica com medo, né? Então, mesmo assim, eu ainda fui com o pé atrás e sem muita expectativa, porque se fosse negado, eu sairia ali tranquilo, numa boa, não deu certo, bola pra frente. Bom, cheguei no consulado, fiquei impressionado com os policiais lá, pessoal diferente, e aí fui direto pra fila. Depois de ser revistado, eu entrei ali numa primeira fila para entregar meu passaporte e ali eu mostrei toda a minha simpatia, já querendo mostrar que eu sou uma boa pessoa. Bom, depois eu fui para uma outra fila, morrendo de medo, com as pernas tremendo, e aí nessa fila eu já comecei a observar os cônsuls que estavam fazendo as entrevistas, dava para ouvir tudo, e eu vi que o cônsul que iria me entrevistar na fila que eu tava era uma pessoa muito casca-grossa. O menino que era da minha idade, que foi fazer entrevista, saiu de lá com o visto negado, e eu fiquei me perguntando, eu falei, meu Deus, eu tenho que ter meu visto aprovado, eu preciso viajar, eu quero viajar. Bom, mesmo com medo, e talvez eu tenha tido um pouco de sorte, eu fui redirecionado para uma fila onde um cônsul legal estava entrevistando as pessoas. E aí foi quando rolou a entrevista. Bom, cheguei lá no gabinete do cônsul. Primeira coisa, boa tarde, não sei o quê. E aí ele pegou meu passaporte, leu o código de barras que eles colam aqui atrás. No dia que você vai no caso e tirar a sua foto e colocar as suas digitais. Então ele leu o código de barras aqui, e aí ele abre ali o seu DS-160 completo. E a primeira coisa que ele me perguntou foi, você tem 21 anos, né? Eu falei, não, tenho 22. Porque eles fazem muita pegadinha, então é por isso que você precisa colocar ali o que é verdade. Porque se você não tem 21, você não tem 21, eu tenho 22. Então isso, respondi de bate-pronto pra ele. E aí depois dessa pergunta, ele me questionou, eu tinha colocado lá todo o meu histórico profissional, e ele perguntou, né, você trabalhou por 4 anos no Grupo Bandeirantes de Comunicação e tal, o que é o Grupo Bandeirantes de Comunicação? Gente, ele é um cônsul americano, ele não é burro, ele sabe o que ele está perguntando, ele sabe o que é o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eles perguntam para saber se realmente, volto a repetir, se realmente o que você coloca ali condiz com a sua realidade. Então eu expliquei para ele, olha, o Grupo Bandeirantes de Comunicação é um conglomerado de mídia, tem rádio, tem TV, tem a Band TV, não sei se o senhor conhece, tem as rádios Band News, Rádio Bandeirantes, Nativa, e aí na hora ele já ganhou a confiança em mim. Depois disso, ele leu o meu I-20 e aí perguntou, você vai ficar 2 meses só nos Estados Unidos, mas por que você vai ficar só 2 meses? O que você vai aprender em 2 meses? Eu falei, olha, eu tenho o meu inglês intermediário e eu gostaria de passar esses 2 meses lá porque eu vou ter uma imersão maior na cultura inglesa, vou falar inglês a todo momento e eu creio que com isso eu posso voltar dos Estados Unidos com um inglês para avançado e até fluente. E aí, nesse momento, a entrevista passou a ser feita em inglês. Ele começou a me perguntar o que meu pai fazia, o que minha mãe fazia, se eles já estiveram nos Estados Unidos. Ele me questionou também onde eu tinha feito o curso de inglês aqui no Brasil, eu respondi. E aí depois ele voltou a me perguntar sobre o Grupo Bandeirantes. Perguntou qual foi o motivo da minha saída, eu expliquei. E aí depois ele falou, parabéns, seu visto foi aprovado. E ele me entregou um papelzinho, que é esse papelzinho aqui,
que fala justamente qual o processo agora para você receber o seu visto. E aí depois a sua alegria, você tá ali com o seu visto aprovado, depois é só esperar chegar. O meu eu busquei aí hoje, uma semana depois da entrevista, foi bem rápido. E aí você vai comprar a passagem, você vai fazer reserva em hotel onde você for ficar, porque não é para você comprar a passagem e nem fazer reserva de hotel antes de ter o seu visto aprovado. Porque você precisa da garantia de um cônsul americano que você pode entrar no país. Se você faz isso antes, você pode estar jogando o seu dinheiro no lixo, porque você ainda não tem a garantia que você vai entrar no país. Eu vejo muitos vídeos aí no YouTube de muita gente preocupada, se questionando o que tem que levar, o que tem que responder, sabe? Não tem uma receita mágica. O que perguntaram pra mim pode ser que não pergunte pra você, e o que tenha perguntado pra outras pessoas pode ser que não perguntem pra você. Então, é muito relativo tudo isso. E lembra que eu mostrei o tanto de documento que eu levei? Pois é. Adivinha quantos documentos eles olharam? Nenhum. Eles não olharam nenhum documento. Eles olharam somente o 10.160, o comprovante da taxa SEVES e o I-20, que foram aqueles primeiros documentos que eu mostrei aqui para vocês. Mas mesmo assim é importante que você leve tudo. Talvez o cônsul não tenha questionado sobre os documentos porque ele viu ali que a minha pasta era transparente, ele viu que a pasta estava lotada de coisa. Talvez ele soubesse que eu estava ali munido dos documentos, mas não sei, não tem como saber, não dá para fazer teoria de conspiração. Mas tudo o que for pedido e recomendado aí pelo seu despachante e tudo que você lê aí na internet é recomendado que você leve. Se você acha que o documento de vacinação do seu cachorro, por exemplo, vai te trazer segurança, leva. Se você acha que qualquer coisa te traga segurança no momento, leva. O demais não vai te causar problema, sabe? O de menos, sim. Então, é isso que eu posso trazer como segurança para vocês. E não se preocupem se vai dar certo, se vai dar errado. Se preocupem em fazer o que tá no alcance de vocês. Se der ruim, gente, tenta de novo, porque é assim que não tem como prever se vai dar certo, se vai dar errado. Mas eu tive a sorte aí, como vocês viram, de passar num cônsul que eu tive mais confiança, mas realmente não dá pra saber isso quando você tá lá, né? Bom, gente, é isso. Esse foi todo o meu processo burocrático aí de visto, de escolha de lugar. Quando eu for pra Houston, eu vou gravar aqui pra vocês. Vai ser também um jeito de eu guardar essas memórias pra mim. E com certeza vai ser muito legal compartilhar isso com vocês. Se você tem qualquer dúvida, sugestão, qualquer coisa que você queira entrar em contato comigo, deixa aí nos comentários ou me manda um direct aqui no Instagram que eu vou responder vocês sem problema nenhum. E é isso, gente. Obrigado por ter assistido até agora. Espero que eu tenha ajudado aí nas dúvidas de vocês. E vejo vocês em Houston. Até mais, hein?